Fala pessoal, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, então dando feedback depois dos thermal pads trocados, tá? E pasta térmica trocada. Efeito prático não há, tá? Não tem diferença alguma em termos de temperatura, né? Só perda de tempo, na verdade, e dinheiro, ao meu ver, colocado fora. A única coisa que realmente melhorou foi isso aqui, ó, que eu botei um thermal pad e adaptei um dissipador ali, tá, de alumínio, que aqui ficava normalmente 72 e 74 graus e agora fica 68 graus sem nada, tá? E também quando estou jogando ele não chega mais a mais de 100 graus, ele fica aqui em 80 e poucos graus. E aqui, ó, na GPU, vocês podem ver aqui que ela estava 57 graus sem uso nenhum e ela baixou para 47, 49 graus aqui. Agora deu uma aumentadinha porque ela está usando nessa gravação a GPU da RTX, tá? E o processador ele fica nessa média aqui, que é uma média normal, de uso normal, YouTube e tudo mais, tá? Então não teve alteração alguma aqui. Mas o que dá para fazer para melhorar mesmo dentro do contexto do notebook, tá? Primeiramente, eu notei que o clock aqui, ó, ele nunca baixa, tá? Ele nunca baixa aqui da Nvidia. Não sei porque, é um erro, não sei se é do Windows, da Nvidia, mas não baixa. Então, a gente tem que usar esse programinha aqui, o Nvidia Inspector aqui, ó. Aí com esse programinha aqui, a gente consegue fazer com que a GPU baixe, ó. Eu deixei ativado 20%, tá? Acima de 20%, aí ele vai usar 100% da placa de vídeo. Mas se não tiver sendo usado 100%, então ele não vai alterar isso aqui, ó. Pode ver que ele aumentou, tá vendo? Se o consumo está maior que 20% na placa de vídeo, aí ele vai ativar o clock máximo. Só que aqui está 35%, então ele está ativando, tá vendo lá? Ó. Isso é bem legal, porque se não está ativo, ele não vai fazer com que a placa de vídeo fique sempre quente, sempre full aqui, né? Então o clock aqui, ó, tava 58 graus, foi por isso que baixou para 47 e 45 graus aqui, ó, porque não tá mais em full, tá? Então a gente tem que fazer isso, mas isso é um erro da Nvidia, beleza? Isso é uma das coisas. Como é que a gente faz isso aqui? Você vai executar o Nvidia e deixa eu ver se eu consigo pôr aqui de volta. Opa, fechei sem querer. Tentativa de gravação. Fechei sem querer. Deixa eu pausar aqui. Tá, beleza. Deu um erro ali que eu fechei ele sem querer. Então você baixa o Nvidia Inspector, executa ele normalmente, tá? E aqui ele te dá as opções, ó, de modificar também se tu quer priorizar a temperatura, né? Ele vai deixar no máximo uma temperatura específica na GPU e o máximo aceitado da GPU. Então você pode diminuir aqui também. Eu não mexo nessa parte aqui. Aí você pode clicar aqui com o botão direito do mouse, tá vendo? E aí você coloca aqui a Multi Display Power Saver, que é onde vai aparecer aquela caixinha aqui. Aí você seleciona 20%, aplica aqui, aplica para iniciar com Windows, beleza. Aí ele vai ficar correto. Ele vai ficar certinho aqui no painel da Nvidia e só vai ativar o uso da GPU quando estiver em uso. Se ela não estiver sendo usada, ela vai cair para 20%, para menos. Significa que vai diminuir a temperatura do computador, do notebook, tá, galera? Então isso aqui é muito importante mesmo. Segundo, para quem já fez o undervoltage, tá? Ou para quem não fez, eu fiz duas coisas aqui que é bem importante que eu notei, tá? Primeira coisa é que ele fica estável no máximo a 68.4, tá? Menos 68.4, não sei se é microvolts ou milivolts, sei lá, tá? Tanto num quanto no outro, tu deixa os dois. No agente eu não mexi e no da Intel eu deixei 35.2, tá? Foi isso que eu fiz.
E também nas opções aqui, ó, eu deixei em 18, tá? Em 18 significa que ele vai chegar no máximo 82 graus. 82 graus ele vai manter o processador sempre a 82 graus. Só que o que eu notei nesse contexto todo é que ele mantém a temperatura a 82 graus, o clock baixa um pouquinho, mas tu não perde tanto FPS. Isso já é muito importante. E aqui, ó, para que vocês tenham uma ideia, em full, tá? No teste benchmark em full, sem esse limitador, ele faz em 8 segundos, ó, né, o bench aqui, ó. E se você aumentar muito, ou se você botar speed step, ou fazer algumas outras coisas, isso aqui vai para 11, 12 segundos, tá? Então não compensa. O que compensa é a gente deixar dessa forma, tá? Que eu estou mostrando para vocês, para quem já fez o undervoltage no Helios 300, tá? O RTX 3070. E uma coisa também que é muito importante que eu fiz foi fazer perfis de energia dentro da minha GPU. Ó, aqui eu deixei agora no máximo 1645 MHz, né, que foi aonde eu vi que ele se estabiliza, tá? Ele não esquenta tanto, não crasha o computador, e 775 aqui, ó, de energia. Então se tu deixar, ele faz a curvatura, tá? Primeiramente eu tinha deixado maior, ó, depois eu refiz e fiz um pouquinho menor. Ficou bem melhor, galera, bem melhor mesmo. Se perde ali em termos de desempenho, que eu notei no BF, ali dá uns 15 FPS, tá? Dependendo do mapa. E dependendo do mapa, quando ele é muito aberto, muito grande, tu não perde tanto. Mas, por exemplo, na operação subterrânea, que é o mapa que mais exige do computador, e ele é onde mais exige, aí sim, ali eu vi que ele caiu realmente ali uns 20 FPS, tá? Mas, em contrapartida, fica tranquilo para jogar. Aí eu criei também vários perfis, então, por exemplo, eu tenho esse perfil aqui, né, que é o perfil 5, tenho o perfil 1, ó, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4 e o 5, que é o padrão normal, ó, tá vendo? Então o 5 ele chega a quase 2000 MHz, tá? E ele vai consumir aqui, por exemplo, 1050 microvolts, deve ser de tensão. Então, se você diminui o clock para 1645, que foi o que eu fiz, que é no perfil 4, ó, e 775, né, que eu fiz o L aqui, que eles chamam, então tu tem uma estabilidade maior e temperaturas também mais aceitáveis. Mas como ele atinge os 87 graus, que é a temperatura máxima indicada no chip, ele vai diminuir o clock, tá? Então, de certa forma, para não ter esses stuttling, que são quedas bruscas de frequência, você estabiliza ele e você vai poder jogar bem tranquilo. Então, isso aqui é muito importante que a gente possa fazer, tá? No nosso Note. Deixa eu ver o que mais. Eu uso, como eu tenho 16 GB de RAM, eu uso o Intelligent Stand Cleaner, tá? E ele vai gerenciando as minhas memórias. Então ele vai liberando o uso da memória de outros aplicativos e vai deixando nos jogos. Então ele fica mais polido, mais rápido, mais responsivo, tá? Tanto nos jogos quanto no uso normal do computador. Principalmente para quem tem 16 GB, que é o meu caso. Eu comprei 32, mas acabou dando KO, né? A memória veio 2066 MHz ali, 2666, e aí eu acabei não colocando. E para que vocês possam ver, a minha placa de vídeo ela tá com a BIOS de 140 watts, ó, 140 watts. Eu não vi até hoje ela chegar a 140 watts, né, mas é o limite máximo que ela pode chegar. Eu vi chegar no máximo a 135 watts, tá? Mas num pico. Então foi isso que eu realmente vi. Então ela se aproxima da 3070, por exemplo, da Alienware, né, que ela é 448 gigabits aqui, essa aqui fica 436,
e no modo normal fica 380, tá galera? Então dá muita diferença em termos de energia e também dá uns 20% a mais aqui em largura de banda. Isso reflete bastante no jogo, tá? Bastante mesmo, dá muita diferença. Então em princípio é isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte 3 a respeito do Helio 300, tá? Então, muito importante para que vocês possam saber, a pasta térmica não tem muita diferença, tá? Sim, teve diferença aqui, ó, né? Com o thermal pad e com um dissipadorzinho, melhorou muito, tá? A GPU diminui a temperatura se a gente deixar com que o NVIDIA Inspector deixe ela de uma forma mais otimizada, tá? Então ela vai ficar mais fria e o contexto geral de uso normal fica mais frio o computador. E os coolers também, as ventoinhas diminuem, tá? Normalmente ela fica em 1600, 1900 aqui. E agora que eu estou gravando aqui, ela está usando um pouco mais. Então ficou dentro do esperado nessa parte, depois de otimizar todo o sistema, porque o meu sistema é todo otimizado, tá galera? Tudo. Eu limpo, organizo, otimizo, arranco tudo fora que eu não preciso do Windows e só deixo o que eu quero. Isso aqui eu instalei, fui testar e acabei que nem vale a pena. Nem vale a pena ter isso aqui. Uso os drivers normal aqui, tá? Eu tenho ele, mas ele nem é instalado isso aqui. Agora que eu lembrei, eu tenho ele mobile, portable aqui. Ó, eu tenho ele portable. Mas eu nem usei, eu usei ele da outra vez e aí resolvi deixar o próprio sistema da Microsoft instalar as coisas, tá? E hoje eu peguei e instalei os drivers mais atual do Intel Dynamic, esse Intel Dynamic, né? Instalei agora. E o chipset também instalei agora as últimas atualizações. Não tem no site da Acer Brasil, tem só na Acer americana e do modelo PH31755, tá? Que é o modelo de 12ª geração com a 3070 Ti. Funciona, tá? Não, ele é para a mesma configuração de driver, tanto do 12ª como do 11ª ou 10ª ou 9ª, que eu também atualizei para o meu Predator, que eu tenho um 9750H e uma 1660 Ti, tá? E tranquilo, tá? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês gostem aí, compartilhem, dêem um like no canal, se inscrevam, né? Dúvida eu estou à disposição. E é isso aí, tamo junto e vamos melhorar cada vez mais o Note, porque ele é bom, bate de frente com o Alienware, muito mais barato, né? Muito mais barato, muito mais barato mesmo, tá? E principalmente que ele é de metal, né? Aqui na parte do teclado, e o Alienware é plástico, tá? Um plástico ali. Só tem metal, acabamento em metal na parte de trás do monitor. E o Predator tem nas duas partes. Então beleza, galera. Abraço a todos.